Gênesis, capítulo 30. Nós vamos ler do 30 ao 39. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 30, verso 39. Diz assim, ó. Tomou então Jacó varas verdes, de álamo, de aveleira e de plântano, e lhes removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim escorrachadas, pôs ele em frente do rebanho, dos canais de água, dos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para descendentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias estadas, salpicadas e malhadas. Parece que o que eu estou lendo para você não tem nada a ver com o que eu comecei. Mas eu quero fazer uma conexão com o que foi falado. Você sabe que hoje no Brasil são cerca de 445 milhões de evangélicos no Brasil. Quantos? 45 milhões. E há uma estatística, um estudo que eles dizem que daqui 15 anos a grande maioria vão ser evangélicos. E isso parece ser bom, mas ao mesmo tempo é preocupante. Por que é preocupante? Porque o Brasil é ainda conhecido como o país da corrupção, o país da sensualidade, o país da malandragem. Porque a grande verdade é que os cristãos não têm feito ainda uma grande diferença. E nós começamos a falar, no primeiro momento dessa ministração, que grande alvo do Senhor é que eu e você possamos sentir o quanto nós somos amados por Deus e amar o nosso próximo. As igrejas precisam de uma visão clara do que elas estão fazendo. Você e eu precisamos ser despertados, ter uma visão do que está no centro do coração de Deus. E quando nós lemos esse texto que eu acabei de ler para você, você vai perceber que nesse momento aqui, Jacó, ele estava morando com Labão. Tanto Labão quanto Jacó, eles eram pastores. Labão cuidava de ovelhas, cuidava de um rebanho, ele tinha um rebanho, ele cuidava de rebanho. Por muito tempo, esse Labão, ele tinha algo no coração dele. Ele era um pastor, mas não era um pastor que tinha sido chamado pelo Senhor. Ele não tinha uma vocação. Então, a vida dele foi uma vida com um pasto. Ele cuidava do seu rebanho. Mas você percebe que o rebanho de Labão era um rebanho que não tinha marcas, que não tinha listas. E a Bíblia então diz que Jacó conversa com Labão porque a situação estava um pouco complicada. E aí Labão propõe a Jacó dizendo o seguinte: olha, do rebanho, porque você trabalhou para mim, você vai ter aquelas ovelhas que nascerem salpicados, que mais? Listados, que mais? Malhados. Assim, para você e para mim que não tem muito conhecimento acerca de animais, você pode perceber que a grande maioria dos animais nasce com a sua pelagem uniforme. São poucos que vêm listados, com salpicados, com manchas. O grande desafio de Jacó era gerar esse tipo de rebanho no pasto dele. E aí você então vai perceber o que Jacó faz para que o rebanho dele pudesse ser gerado. E nós iremos aprender o que é a visão de Deus para mim e para a sua vida.
E o nome dessa palavra que eu vou compartilhar com você é ser e fazer discípulo. Diga assim comigo, ser e fazer discípulo. Mais uma vez. É isso que está no coração do Senhor. Como igreja, nós precisamos de uma visão clara. Qual é a nossa missão? Como igreja, nós precisamos, assim como Jacó, andar contra a correnteza e gerarmos um rebanho que tenha marcas de Cristo, que se pareçam com Cristo. A Bíblia então diz que Jacó ele teve uma ideia espiritual. Deus fala com Jacó, porque Jacó, sendo pastor, Jacó era um pastor diferente do pastor Labão. Jacó era alguém que construía altares para Deus. Eu sei que no encontro com Deus você ouviu que Jacó era suplantador, mas embora Jacó tenha sido alguém que começa a sua história de uma maneira errada, Jacó desde a sua infância tinha sido chamado pelo Senhor. Então o chamado de Jacó era cuidar de ovelhas. E agora as ovelhas que nasciam no rebanho de Jacó eram ovelhas que tinham sido, marcadas pelo Senhor. E agora o perigo dos nossos dias é um rebanho que estão vindo para a obra do Senhor, e eles estão vindo por causa do entretenimento. São crentes domingueiros, são crentes que estão atrás de campanha, são crentes que querem apenas um resultado, mas não conhecem o coração do Senhor. E por isso que a quantidade de cristãos não tem afetado a sociedade. Por quê? Porque não são um rebanho que foi marcado pelo Senhor. Assim como é o rebanho de Jacó. E nessa história você vai perceber que Jacó ele teve uma inspiração divina para poder gerar esse rebanho, que era um rebanho marcado pelo Senhor. E aí você percebe que Jacó, então, ele entende o propósito de Deus, e o propósito de Deus precisa de um processo. Não tem como nós sermos um povo que cumpre o propósito de Deus sem uma clareza do nosso chamado. E o nosso chamado é sermos e fazermos discípulos. A primeira coisa que você vai perceber, nós vamos usar como ilustração essa graça que Jacó teve para gerar aquilo que está no coração de Deus. A primeira coisa que acontece é que Jacó ele vai para o mato e ele vai ali pegar varas verdes. Ele vai atrás das varas verdes, porque tinha algo no coração de Jacó. Jacó queria gerar um ambiente onde as ovelhas salpicadas, listradas e malhadas viessem para o seu rebanho. Isso vai requerer de nós um grande processo, e começa com as varas verdes. A Bíblia diz então que Jacó vai atrás de varas verdes. Não tem como nós cumprirmos o projeto de Deus sem irmos atrás dessas varas verdes. Sabe, irmãos, essas varas verdes, elas representam aquelas pessoas que são novas na fé. São pessoas que não têm experiências, são pessoas imaturas. Você pode perceber que no ministério de Jesus não foi diferente. Quando Jesus foi levantar, um grupo de discípulos, Jesus não foi atrás dos rabinos com seus grandes alunos intelectuais, conhecedores da Torá. Jesus foi atrás de gente simples, foi atrás de pessoas que não tinham muito conhecimento. Eu poderia falar para você que Jesus foi atrás de varas verdes. O nosso ministério começa com as varas verdes. Pessoas que vão ser marcadas pelo poder de Deus são pessoas que estão abertas para a mudança. Pessoas que são sensíveis. E veja que Jacó não foi atrás de vara seca. Tem pessoas às vezes que elas vêm para a obra de Deus, mas elas acham que elas sabem de tudo. Gente desse jeito não está preparado para o grande processo de transformação. Então, quem vai ser transformado são aqueles que têm um coração,
aberto para mudança. E não existe nada mais precioso do que você pegar uma vara verde, que é alguém que é bruto, alguém que não conhece nada, mas está aberto para mudança. A Bíblia diz que assim aconteceu com Jesus. Jesus foi atrás dos seus discípulos. E o interessante dessa palavra é que a orientação de Jesus é: vocês vão pelo mundo inteiro fazer discípulo de todas as nações. Discípulos você não ganha, discípulo você não rouba, discípulo você não pega de outras igrejas, discípulo você faz. Tem que fazer discípulo. Então, o nosso chamado como povo de Deus é ser e fazer discípulo. Aqui você vê a história desse grande homem de Deus que foi chamado pelo Senhor. Ele vai atrás de varas verdes. Por quê? Porque ele queria algo, ele queria influenciar um rebanho, e esse rebanho deveria gerar aqueles que eram marcados. E você pode perceber então, na história de Jacó, que quando ele pega essas varas verdes, ele põe a mão na massa, porque ele deveria então preparar esses novos na fé. Ele deveria transformar a vida desses homens, porque essas varas verdes seriam uma preparação para uma grande revolução que estava por vir. Eu fico pensando, poxa vida, Jesus passou apenas 3 anos com seu ministério, 3 anos e meio, e ele conseguiu fazer uma grande revolução. Se você for olha para Jesus. A Bíblia diz, Paulo diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, olha, diz o seguinte: sejam, pois, os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo veio com uma missão. A missão de Cristo foi fazer discípulos. Então, Cristo, ele ia atrás, das varas verdes, porque ele desejava preparar essas varas verdes, porque Jesus ia se ausentar, e esses que seriam preparados seriam representantes do Senhor aqui na terra. Quando você começa a ler o livro de Atos, você fica assustado, porque no livro de Atos a Bíblia diz que aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Pessoas que são varas verdes estão preparadas para a mudança. E eu quero compartilhar com você essas verdades bíblicas que podem mudar a nossa história. Essas varas verdes precisam ser moldadas, porque é através delas que a obra do Senhor vai ser realizada. Na obra de Deus nós não podemos ter pressa. Nós temos um alvo como igreja. Você que é cristão, filho de Deus, nasceu de novo e nunca ganhou uma vida para Jesus, nunca marcou alguém para o Senhor, desculpe te falar, mas você ainda não sabe qual que é a visão de Deus para a sua vida. Porque quando Cristo ele ressuscita, no livro de Mateus, capítulo 28, verso 18, está escrito assim, foi Jesus quem disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, Jesus estava dizendo, o diabo não tem autoridade. No livro de João, 1 João, ou é João, capítulo 4, verso 48, se eu não me engano, não lembro bem exatamente agora, mas a Bíblia diz que, acho que é 4, verso 8, João 4, 8 diz que a única coisa que o diabo criou foi a mentira. Ele é o pai da mentira, e é através do engano que ele manipula as pessoas. Mas Jesus disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora Jesus, ele então dá uma ordem. E qual que é a ordem de Jesus? Vão pelo mundo inteiro e façam discípulos. Façam discípulos. Você tem que ir. Você tem que buscar as varas verdes. O propósito de Deus tem um processo. E é nesse processo que nós vamos formar em nós e nas pessoas Cristo. Essas varas verdes eram varas que eram flexíveis, não eram varas rígidas, varas duras, eram varas que estavam preparadas, elas estavam prontas a serem moldadas. Pessoas que estão abertas a serem transformadas pelo Senhor.
Então, se você ainda não é uma vara verde, você precisa se colocar nesse lugar. Tem alguém que fala na sua vida? Tem alguém que ministra na sua vida? Ou você é um crente solto, que não tem ninguém que ministre na sua vida? Porque a igreja é o corpo de Cristo, onde todos nós precisamos estar conectados. Então, se ninguém fala na sua vida, você ainda não é um discípulo de Jesus. Você ainda não é essa vara que é flexível, essa vara que está aberta para transformação. Eu ouvi uma expressão que eu achei bem interessante. Seja sempre verde. Alguém que não é verde, que é maduro, o próximo estágio dele é apodrecer. Ser sempre verde é alguém que é ensinável, está aberto para a mudança. E o interessante dessa palavra, ou talvez dessa atitude, dessa postura do pastor tipo Jacó, é que quando Jacó foi pegar essas varas verdes, Jacó pega ali a árvore que era o álamo, a aveleira, o plântano, ou seja, há uma diversidade entre essas árvores verdes, essas madeiras verdes. E perceba que o reino de Deus precisa haver essa diversidade. Às vezes nós vamos em alguns lugares onde todas as pessoas se parecem com um líder. Não há essa diversidade. Mas veja que no corpo de Cristo tem essa multiforme sabedoria. Deus quer te usar do jeito que você é. Então vai ter todo tipo de madeira no contexto de Jacó. Jacó então estabelece, e lá tem árvores de maneira diferente. Tem o álamo, a aveleira, o plântano, e aí você percebe o seguinte: não adianta você tentar vestir uma roupa que não é sua. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, você vai perceber que Davi, quando ele vai enfrentar Golias, quantos se lembram dessa história? O rei Saul, ele olha para um garoto. Não sei quanto a você, não sei se você lê a Bíblia, e aí você lê de uma maneira rápida, sem refletir. Eu fico refletindo. Eu fiquei pensando, gente, imagina nos dias de hoje. O rei Saul era um cara alto, forte. O cara estava com medo. Saul, ele era um guerreiro. Ele combatia os combates. Mas agora ele está com medo de um grande gigante, que era Golias. E agora aparece um garoto. Diz a Bíblia que o cara era magro. A única coisa de vantagem na vida de Davi é que ele era bonito, como o pastor que você está vendo agora. Ele era bonito. E a Bíblia então diz que Davi, magrinho, jovem, ele diz: olha, meu rei, eu quero enfrentar esse incircunciso que está afrontando o exército de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, não foi fácil para Davi convencer, não. Você acha que foi? Era mais ou menos o seguinte. Deixa eu contextualizar para você. Quem viu essa operação do Rio de Janeiro? Irmãos, não era qualquer polícia que podia entrar ali, não. Os caras do BOP morreram ali. Quantas pessoas que morreram? Alguns pastores, eu vi alguns pastores lá na cidade, eles cancelaram cultos, por quê? Porque não queria que ninguém trafegasse nas ruas, porque estava muito perigoso. Agora imagina subir no Morro da Penha, ninguém podia subir. Agora aparece um jovem e fala o seguinte: pode deixar que eu vou subir. Qual que seria a atitude dos comandantes? Não, você não vai não, é muito perigoso, menino. Era mais ou menos isso. Agora, Davi, ele precisou ter bons argumentos para enfrentar esse gigante, sim ou não? E a Bíblia então diz que Davi, olha assim, eu vou contextualizar. Você coloca nos livros apócrifos do pastor Leandro, essa é uma teoria minha. Eu acredito que Davi falou o seguinte: o rei Saul,
Seguinte, eu vim para cá, eu vim trazer a comida para os meus irmãos. Tem aqui também uma comidinha para você. Mas o seguinte, rei, eu vi que tem um cara que está afrontando. E assim, como eu vi, não quis perder a oportunidade. Estou falando aqui com o rei agora. Mas está aqui, eu trouxe a comida, mas também eu trouxe a cabeça do leão. Está aqui a cabeça do leão, matei, está aqui. E tem também a cabeça do urso. Ou seja, ele teve que argumentar bem para poder enfrentar aquele gigante. Ele não disse, agora o próximo vai ser esse gigante. E aí o rei falou o seguinte, beleza, você pode até ir, mas use a minha armadura. Davi coloca a armadura e percebe que ele é muito pequeno, o rei era muito grande. E Davi fala, não, rei, o seguinte, eu não preciso dessa armadura, porque eu já tenho a minha arma. A tua roupa, rei, não vai servir para mim. Em outras palavras, você vai vencer o seu gigante não é com a roupa de outro, não é tentando ser outra pessoa. A mesma coisa acontece com Jacó. A Bíblia diz que Jacó tentou usar a roupa do seu irmão, ele queria ser o seu irmão chamado Esaú. Mas a Bíblia diz que isso atrapalhou aquilo que Deus tinha para a vida de Jacó. Ou seja, não use a roupa que não é sua. Então, nessas árvores, nessas madeiras aqui que Davi traz para poder gerar esse rebanho que é marcado pelo Senhor, tem uma diversidade. Então, nós sempre vamos ter pessoas diferentes. Eu tenho uma equipe de em torno aí de uns 6 a 8 irmãos, mas é interessante que eu tenho assim uma equipe bem diferente. Eu tenho um grupo que eles chegam calados e saem calados. E assim, você só descobre que ele está lá só porque você olhou para o lado. Eu tenho um outro grupo que não para de falar. Eu falei, irmão, você fica falando demais, depois você quer ir embora, mas você está atrasando, é com o discipulado aqui. E assim, há uma diversidade na equipe. Isso é bom. Nós precisamos sim dessa diversidade. Mas uma coisa que nós não podemos abrir mão é de termos as marcas de Cristo na nossa vida. A Bíblia diz que quando Jacó traz essas varas, ele removeu a casca. Diga ai. Não, diga mais forte. Remover a casca é um negócio que não é muito interessante. Dói. Para ser um pouco mais bíblico e principalmente usar o Novo Testamento, remover a carne. Essa é a expressão. É no discipulado onde a casca é removida, onde o caráter é confrontado. Porque Deus tem um objetivo. Sabe, não tem como nós avançarmos no reino de Deus se a casca não for tirada. A Bíblia diz, então, que quando ele traz essas varas, ele então começa a remover as cascas, porque quando ele remove a casca, a brancura vai começar a aparecer. A coisa bela da vida de um discípulo é o Cristo que habita dentro de nós. Mas o Cristo que habita dentro de nós só aparece se nós formos lapidados. Diz a psicologia que o indivíduo que não tem limites, ele auto se destrói. A ciência dizendo isso. Mas está escrito na palavra de Deus que nós precisamos ser discípulos e fazer discípulos. Entrarmos nesse processo de quebrantamento. Tem momentos com os nossos discípulos em que é tenso. Em que nós falamos na vida deles algumas coisas que eles não querem ouvir, mas que precisam ouvir. Como, por exemplo, aqui mesmo, nesse primeiro momento, o irmão falando sobre a questão da avareza. Você fala, poxa vida, quem que esse cara está pensando para me chamar de avarento? Mas no discipulado a gente fala de uma maneira, fala, olha, nós precisamos nos parecer com Cristo. E essa sua atitude não parece com Cristo. Vocês estão me entendendo? A casca precisa ser removida. E sabe, o coração de quem é discípulo e está sendo lapidado por Deus,
Quando ele começa a pegar essas varas verdes e começa a tirar a casca, é a mesma atitude de um pai. Em amor, ele começa a tirar as posturas erradas. Nós não seremos uma igreja relevante na cidade se não houver discipulado, se não cumprirmos o propósito de Deus. A visão que Deus tem para nós é essa visão. Jesus disse: olha, vocês vão pelo mundo inteiro, vocês precisam fazer discípulo. Ou seja, você não vai ter o discípulo pronto, é uma questão de um processo, é uma jornada. Algumas pessoas dizem assim: poxa vida, o fulano é tão dócil. Eu tenho alguns discípulos, irmãos, que quando eles começam a andar com a gente, é a oliveira brava. É difícil. As expressões deles eles falam já com dureza. Não sabe falar. Mas faz parte do processo, é uma vara verde. Nesse processo, Jesus olha para Pedro e fala o seguinte: arreda-te, Satanás. Jesus teve que tirar o Satanás da vida da vara verde, que estava perto dele. Ou seja, o coração errado, o ego, a carne. Hoje nós vivemos em uma geração em que as pessoas não sabem se realmente elas são de Deus ou não. Estão trabalhando, mas não surte nenhum efeito. Não é posicionado. Passa o dia inteiro ouvindo música secular, parece que não é do céu. Paulo disse o seguinte, Colossenses capítulo 1, verso 1: se vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto, pense nas coisas do alto. Mas tem gente que está enraizado com as coisas daqui de baixo, não pensa como Cristo pensa, não tem tempo com a palavra de Deus. Então nós precisamos desse processo de transformação. A casca precisa ser removida. Irmãos, hoje você vai conversar com algum público cristão, que são as ovelhas de Labão, que são lisas, que não foram marcadas pelo Evangelho. É normal ouvir música secular. É normal continuar enchendo a cara. É normal, sabe, usar a boca como ferramenta de maldição. Não converteu a boca, como diz Provérbios, capítulo 18, verso 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. A sua língua, a sua boca tem morte ou vida. Aquele que usa a sua boca de uma maneira santa, tem uma fonte cheia da palavra, esse vai comer do seu fruto. Mas tem muitos que não tiveram a sua casca, sabe, removida, que são crentes imaturos, muitos crentes que são anão, não cresceram, não tem uma vida com Deus, não é profundo. O único dia que ele ora é no dia que ele vem no culto. Não consegue tocar no Santo dos Santos. Não é conhecido no reino espiritual, como disse o apóstolo Paulo. Paulo, na verdade, no livro de Atos, a Bíblia diz que certa vez o cara foi expulsar um demônio no nome do Deus de Paulo. O demônio falou o seguinte: muito bem, está expulsando. A gente só não te conhece. Eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas você não é conhecido no reino dos céus, não. E aí dá-lhe um couro que ele recebeu dos demônios, porque não era conhecido no reino espiritual. Sabe, a casca não foi removida. Pergunta para o seu irmão: a sua casca está sendo removida? Ele então removeu as cascas, deixando as marcas abertas, deixando a brancura das varas aparecer. Por quê? Porque quando a nossa carne é tratada, o Espírito pode se manifestar. Porque essas varas verdes, elas têm um propósito. Essas varas verdes precisam ser expostas diante do rebanho. Porque é por meio dessas varas verdes que o rebanho salpicado, malhado, vai ser gerado.
Então não tem esse negócio de você participar do discipulado, de você ter as suas cascas removidas e não querer liderar. Não faz sentido. Nós somos uma igreja que temos uma visão clara. Você que vem fazer parte dessa igreja e não quer liderar, eu acho que é bem melhor você ir para uma igreja onde o pessoal quer que você seja uma ovelha lisa, sem marcas de Cristo. É bem melhor você ser um crente domingueiro, sentar, ouvir a palavra do pastor, devolver o seu dízimo e viver a sua vida tranquila. Você só não está cumprindo o propósito de Deus. Porque o que Cristo disse foi: vocês devem ir e fazer discípulos. Discípulos que se pareçam com Cristo, que tenham as marcas de Cristo. Foi Paulo quem disse no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20: agora já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E é esse viver que tenho na minha carne. Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A Bíblia diz que Jesus, ele é Deus, mas ele decidiu se renunciar a toda a sua majestade. Filipenses capítulo 4, 2, 4. Ele se esvaziou, deixou toda a sua glória e se colocou na posição de servo, para poder nos servir. Agora Cristo está gerando discípulos que tenham essas marcas que Ele tem. Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem muitas pessoas que não compreenderam o beabá do Evangelho. Tem gente, você acredita que tem gente que está vindo na igreja para ser salvo? O propósito do homem não é buscar a salvação apenas. Efésios capítulo 2, verso 8, Paulo escreveu dizendo o seguinte: porque pela graça, diga assim, graça, mais uma vez, a salvação é graça, no original significa presente, favor imerecido. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós para que ninguém se glorie. Isso não vem de vós, é dom de Deus, dom é presente, continua. Não é de obras para que ninguém se glorie. Então a salvação, ela é pela fé. Quando eu recebo a salvação não é o fim, filho. A salvação, a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 10, verso 9: se com a tua boca confessar Jesus e crer no seu coração, será salvo. Então, se eu confesso Jesus, eu sou salvo. Mas eu sou salvo para quê? Se o seu propósito é ser salvo, no dia que você recebe a salvação, você já pode morrer para o céu. Mas não é bem assim. O projeto de Deus é formar muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, quando nós recebemos o Evangelho, nós nos tornamos filhos. Agora precisamos ser discípulos e fazermos também discípulos, porque é isso que está no coração de Deus. Nós estamos aqui. A Bíblia então diz que depois que essas varas, elas são descascadas, a brancura começa a aparecer. E agora essas varas, elas podem estar diante do rebanho, porque é com essa vara que nós queremos levantar um exército de gente que foi marcada pelo poder de Deus.